Muito bem, irmãos. Vamos estar. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso de número 27 a 30. Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O que fazer num mundo de multiplicidade de escolhas? Nós temos visto, e acompanhado, principalmente nesse mundo de pandemia, as diversas situações de conflitos e também de diferenças de opiniões, seja qualquer matéria que for. E aí você vê também as pessoas, então, escolhendo esta posição, aquela posição, e neste lugar, de pluralismo, e que as pessoas devem, então, cada uma respeitar as opiniões das outras, nós ficamos, então, como cristão, de que maneira? Claro, para um cristão normal, é importante que você possa estar pautado na palavra de Deus. Por isso, hoje eu escolhi esse texto para nossa reflexão, onde Paulo, que estava numa prisão, escreve aos irmãos e aos cristãos lá da cidade de Filipos. Paulo estava impedido de realizar muitas escolhas. Claro, para aqueles que eram romanos, e para aqueles que eram judeus, fanáticos, era aquele que estava pervertendo os judeus, incitando aos judeus a saírem do judaísmo e irem para o cristianismo. Paulo estava então isolado, aprisionado, mas resolve escrever, encorajando e incentivando aos filipenses a estarem unidos na luta, na vida cristã. Então, em meio a muitas opiniões, eu fico imaginando Paulo, naquela circunstância, sabendo que muitas pessoas estavam falando acerca dele, e não podendo também defender a fé que ele tinha. Mas ele sabia também o seguinte, que aquilo que ele tinha, ele podia falar com muita certeza daquilo que ele cria. Por isso, quando ele fala acerca da sua fé, e fala também, escrevendo para aqueles irmãos de Filipos, ele estava então colocando a sua forma de incentivar aqueles irmãos a estarem unidos, diante de tantas coisas que circulavam na época. Uma das coisas muito
que os judeus queriam com relação a Paulo é que através da prisão deles as coisas se desfizessem. Mas pensaram também acerca disso quando o quê? Quando as pessoas tiveram a saída, né, a situação do quê? De uma dificuldade muito grande, quando os cristãos começaram a serem pessoas que buscavam a presença, pessoas que buscavam a direção do Senhor, e elas eram perseguidas e mortas por tudo isso. Judeus queriam que Paulo desistisse dessa circunstância, mas nós vemos o seguinte: o que a gente precisa aprender com isso? Paulo desejava, diante daquelas poucas escolhas que ele tinha, ele desejava também demonstrar que ele estava firme. Ele estava aprisionado, ele estava sem liberdade, ele não podia colocar as suas opiniões como ele fazia, mas agora ele também não reclamava, ele não lamentava, ao contrário, ele queria com esta carta encorajar os cristãos e incentivá-los a caminharem lutando juntos pelos ensinamentos da boa nova de Jesus. Assim, esse texto demonstra, né, aquilo que nós devemos estar realizando. Nós devemos estar unidos no mesmo combate. Claro, nós estamos aqui falando de combate, temos que combater o quê? Temos que combater o coronavírus, temos que combater também as situações que vêm sobre a nossa vida, situações de desânimo, situações de dúvida, situações de incerteza. Temos muita coisa para que a gente possa combater. Combater a nós mesmos, às vezes a parte do desânimo que surge na nossa vida. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode ser unidos neste mesmo combate? E é por isso que quero sugerir algumas afirmações aqui. A primeira afirmação é como? Com uma vida digna do Evangelho de Cristo. Diante dessa pandemia, muitas situações recaem sobre a nossa vida. E a minha vida tem que ser sempre recordada que eu preciso honrar a Cristo. O que eu faço, seja na pandemia, seja fora dela, tem que dignificar a Jesus Cristo. Meus comportamentos têm que ser adequados para quem crê em Jesus Cristo. Eu tenho visto assim muitas situações nesse momento que nós vivemos, muita gente culpa as situações ou por um mal entendido ou por uma má situação, sempre culpa a pandemia. Interessante, né? É difícil a gente chegar e falar assim: puxa vida, me perdoa pelo meu erro, mas culpa a pandemia. Eu já vi já cansei já de contar até pessoas que culpam a pandemia por uma série de coisas. Pandemia tem levado a culpa de coisas que nem ela fez. É desse jeito. Por isso, e eu falo que infelizmente também, cristãos têm também realizado isso. Por isso a gente precisa estar tomando cuidado com as situações. Eu vou pedir o Guilherme, você pode providenciar uma extensão aqui? Que eu estou com um problema aqui de conexão de bateria. É aquele de 3 pinos, tá? E nós precisamos estar olhando e vendo cada situação. Quando nós somos chamados para ser cristãos, somos chamados para ser cristãos em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, né? E a gente tem que lembrar que algumas situações que nós nos encontramos, tem gente que pega e esquece que é cristão. Por isso, primeira coisa que a gente tem que combater em meio de tantas circunstâncias, né, é que nós somos cristãos. Paulo jamais esqueceu, diante de toda situação, boa ou ruim, que ele era cristão. Depois que ele se converteu, não teve mais uma problemática. Ele era. E é interessante, né, é que a medida que nós temos que fazer isso é Jesus Cristo. É o Evangelho de Cristo, ou seja, a boa nova que causou uma mudança na nossa vida, deve fazer com que então nós possamos combater toda a avalanche de situações que ocorrem na nossa vida, não importa a situação.
Boa nova é boa nova do Evangelho. Hoje tem muita gente que fala assim, eu tive uma visão. E quando os outros falam, eu tive uma visão, tá? Eu não quero aqui negligenciar e nem dizer que eu não acredito em visão divina. Acredito, mas ela tem que ser pautada na palavra. Porque qualquer coisa que não é pautada na palavra, não tem base bíblica, é pura carnalidade. Visão de Deus não se contrapõe-se à sua palavra. Por quê? Porque ela é de Deus. À medida que as pessoas vão falando que a visão teve uma visão de Deus e é contrária à palavra, você pode questionar. Por isso, vida no Evangelho de Cristo é vida também pautada na palavra de Deus. Então, como combater? Primeiro, então, viva uma vida, digna do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda afirmação que nós precisamos ter para combater esse momento que nós vivemos. Não deixe que o inimigo te intimide. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas negligenciar ou deixar de lado, a palavra de Deus e deixar que o inimigo, tome conta. Qual é a função de Satanás? Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. 3 tarefas. E eu digo, ele tem conseguido. Por isso, não deixe que ele faça essas 3 tarefas. E ele faz isso tentando impedir que nós falemos que Jesus salva da perdição eterna. Então, você tem que lembrar que quando você cede às fraquezas à comunhão com Deus, a fraqueza também a comunhão com os irmãos. Comunhão essa que mesmo você não tendo o relacionamento, você pode preservar. De que maneira? Mas eu gosto de abraçar, eu gosto de ver, eu sei que você gosta. Mas você tem também hoje, algo que há 100 anos atrás, melhor dizendo, há 20 anos atrás a gente não tinha. Quando que você ia imaginar que você podia conversar em tempo real com imagem, com esse aparelho? Quem assistiu aquele filme De Volta ao Futuro, lá do Arco da Velha, vocês lembram aqueles telefones, você lembra aquelas chamadas, você fala assim, nossa, que legal. Hoje cada um de nós temos isso em casa. Então você tem as ferramentas para manter essa comunhão. Você tem ferramentas para a gente falar, para que você possa ter o fortalecimento. Então não deixe que o inimigo intimide você com as circunstâncias. Não deixe que o inimigo faça com que você tenha perda de tempo e perda de energia também, para que a gente postergue os nossos compromissos, seja compromissos gerais, seja compromissos particulares, seja também os compromissos com o quê? Com Cristo, com aquilo que nós devemos fazer. Com aquilo que talvez você esteja falando assim, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa, mas você só tem que fala assim, eu tenho o quê? Só que você não coloca a meta, você não coloca a data. As frases que são desse tipo, na semana que vem eu começarei. Ou agora, que a gente já está quase finalizando outubro, tem gente que fala assim, em 2021, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outras coisas. Quando chegar 2021? Agora, o que te impede de fazer agora? Quais são as dificuldades? É você mesmo? Tente identificar. E veja se isso não é uma forma do inimigo sempre fazer com que você empurre com a barriga, desculpe a frase, tá? Empurre com a barriga e não faça que você tenha um compromisso firmado, um compromisso bem feito que possa gerar bons frutos. Por isso, Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, olha, eu estou preso, mas gente, vamos adiante, não deixa que o inimigo te intimide. Gente, um cara que está preso falar isso, te enche de energia, te enche de coragem para falar assim, se ele está falando isso, o que eu tenho que passar na minha vida para que eu possa estar não tendo esse medo, indo adiante.
Essa é a segunda afirmação. Terceira afirmação, eu quero que você lembre, né? Creia em Deus. Creia em Jesus. E o texto, né, que fala sobre isso, né, é aquela seguinte, né? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Interessante, né? Hoje tem uma corrente, olha, já há bom tempo, uma corrente, né, dentro da igreja, que fala assim, não, o verdadeiro crente não sofre. Você crê nisso? O verdadeiro crente não tem dificuldade, você crê nisso? Tem dificuldade e sofre. Ah, mas Jesus falou que o fardo dele é menor. Sim, porque o nosso, a gente coloca muita coisa, e é fácil, né? É fácil a gente colocar. Quantas coisas que você está carregando na sua vida que não é seu? É muito fácil. Então, se você crê nele, você sabe que você vai ter sofrimento também, mas ele está junto de você, para que você possa estar caminhando, para que você possa estar vencendo. Por isso a gente tem que tirar aquela fórmula que as pessoas tentam colocar na nossa vida. Se você crê em Jesus, todos os seus problemas acabaram. Gente, essa aqui não é uma fé tabajara, vocês lembram disso, né? Não é fé tabajara, não é fezinha. A fé verdadeira, ele se iguala ao ministério de Cristo. E Jesus Cristo disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Ou seja, sofrimento não está retirado da lista. A gente tem, mas a gente tem a graça de crer nele. E a gente também tem que olhar que o sofrimento é um resultado de também segui-lo. Não podemos crer que o Evangelho é o Evangelho só de varinha mágica, que tudo, acaba. Fé de varinha mágica é uma fé imatura. Paulo diz que nos foi dada a graça de padecermos. E Jesus é aquele que diz, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é que vem nos dar a segurança, vem nos dar a direção, mesmo diante do sofrimento. E Paulo sabia disso. Pedro, João sabiam disso também. Estevão, que foi martirizado, também sabia disso. E por isso que creram e não negaram a fé. Então, não importa a pandemia, não importa a situação que você viva hoje, eu quero dizer que você pode superar tudo isso. E concluindo, eu quero dizer o seguinte, né? Paulo termina esse texto falando, né? E fazendo com que as pessoas, né, olhem para ele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então, com essas afirmações, lembre-se, você vai, com tudo isso, realizar um bom combate. Mas veja, bom combate. Não é combate meia boca. Não é um combatezinho que eu estou achando que é uma guerra. E aqui ele não fala também que, né, a guerra, né, a guerra acabou. Não, isso daí é só mais para frente. Mas ele fala, combati o bom combate. Lá, escrevendo, ele fala, guardei a fé, quando ele escreve para Timóteo. Paulo, ele foi alguém que combateu o bom combate. Ele não pegava um combate que ele achava que não valia a pena, mas ele pegava um bom, médio, regular, nem passa pela cabeça dele. E muitas vezes, queridos, diante das situações que nós vivemos na vida, às vezes a gente aceita um péssimo combate, achando que é bom. A gente aceita brigar por coisas que não valem a pena. E isso tira as nossas forças. E isso a gente dá asas para o inimigo. E isso a gente faz também com que as situações, às vezes, não reflitam a honra a Jesus Cristo. Porque quando não é também da vontade de Deus que você entre numa briga, né? Você não deve entrar, porque você não vai honrar Jesus. Você não vai honrar um bom combate, porque não é um bom combate. Por isso eu quero que você
nos momentos que você tem vivido e as dificuldades que você tem também enfrentado. Verifique se isso que você tem passado é um bom combate. Ou aquilo que você tem preocupado é um bom combate. Aquele que vale o seu esforço. Aquele que dignifica o nome de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Aquele que também faz com que você não fique intimidado com o inimigo. Tem combates que são armadilhas. Se você olhar aí filmes, né, de guerra, né, quem gosta disso daí, você vai ver que muitas batalhas, às vezes eram batalhas para quê? Para tirar a atenção do inimigo para outra questão que eles estavam querendo, que valia mais, porque eles sabiam qual que era o bom combate. Combate, às vezes, que talvez você tenha pensado, talvez seja inimigo, seja armadilha do inimigo. Você já pensou nisso? Qual combate que você tem vivido? Você tem qualificado esse combate na sua vida e deixando de lado aquilo que não vale a pena você combater, porque não é bom, é ruim? Que no sofrimento, que em situações também de não sofrimento, você e eu possamos crer nele e possamos encorajar, através de Jesus, através de pessoas também que a gente possa levar para ele, que a gente possa fazer com que todos nós combatamos o bom combate. Combatamos o bom combate honrando o nome de Cristo. Combatamos o bom combate realizando também, né, dentro da nossa vida, que nenhum inimigo nos intimide. E sabendo que em Cristo nós temos sofrimentos, mas através dos sofrimentos nós podemos também aprender. Então que através disso, a sua vida, a minha vida, possa melhorar. E que juntos nós possamos fazer isso. Né? Vivei acima de tudo, né? De modo digno do Evangelho de Cristo. Que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, com essas afirmações, possam demonstrar essa fé que temos. Não importa a situação que a gente passe, mas que a gente possa estar sendo sempre alguém que glorifique o nome de Jesus com a nossa vida. Tá? Então, unidos no mesmo combate, exaltando o nome de Jesus. Que você viva isso nessa semana e durante toda a sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti nesse instante, ó Pai, neste momento, e queremos, ó Pai, rogar a Tua direção. Queremos rogar, Senhor Deus, os Teus cuidados, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Vem, Senhor Deus, operar para que juntos, Senhor Deus, unidos no mesmo combate, possamos, ó Pai, enfrentar inimigo, enfrentar situações, Senhor Deus, assim como Paulo enfrentou, mas juntos, Senhor Deus, de Ti, afirmando, Senhor Deus, a nossa fé. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos educa, o Senhor nos dá crescimento, e o Senhor, ó Pai, é quem nos fortalece. Por isso, Pai, dê a cada um de nós, a cada um, Senhor Deus, indistintamente aos nossos familiares, o fortalecimento para vivermos nesse mundo, Senhor Deus, nessa situação de incertezas, de temores, mas, Senhor Deus, nós cremos em Ti, porque nós não estamos sozinhos, e é no nome de Jesus que nós oramos nesse momento. Amém. Vamos cair.